Paz do Senhor, a igreja. Amém. Quem está feliz com Jesus, diga um amém. Amém. Meus irmãos, abram por favor suas Bíblias. Com licença, pastor. Livro do Gênesis, capítulo de número 26. Leremos os versos, né? 13 ao 22, adiante. Glórias ao nome do Senhor. Livro do Gênesis, capítulo 26, versículo 12 ao 22. Preste bem atenção nessa leitura, igreja. Quem encontrou, diga um amém. Amém. Assim diz o texto da palavra do Senhor. E engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerá. Repita comigo: vale de Gerá. Continuando a leitura, e habitou lá. E tornou-se Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão. E seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes, repita comigo, pelos nomes. Prosseguindo a leitura. Chamou-os pelos nomes que os chamara seus pais. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas, repita comigo, águas vivas. Prosseguindo, e os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome de Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Amém, queridos? Ainda de pé, feche os seus olhos. Senhor amado e Senhor querido, entramos em tua presença santa neste instante, solicitando ao Pai que abra o coração da tua igreja para receber essa palavra santa. Usa-me, Pai querido, coloco-me humildemente à disposição do teu Espírito para entregar o que for necessário a este povo, e que saiamos daqui, Senhor Jesus, cheios do teu poder, da tua glória e da tua unção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar-se glorificando ao nome do Senhor. Meus irmãos, eu fiz a leitura já de imediato, aproveitando que os irmãos estavam de pé. Mas eu quero fazer alguns agradecimentos antes de começar a pregar. O primeiro é ao bom Deus, por estarmos de volta a esta casa. A última vez que eu estive aqui foi lá embaixo. Era eu pregando e tinha mais de 120 irmãos no púlpito, porque estava tudo misturado, uma coisa só. E eu estou muito grato a Deus por estar aqui e ver que Deus honrou a fé desta igreja. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Ednei, um grande amigo, todos os obreiros do altar. Estou revendo aqui alguns amigos, irmão Francisco, pastor Jeremias, Graciliano está ali atrás, homem de Deus. Antoniel, não estou vendo ele aqui, mas é um grande amigo. Olha ele ali. Éber, homem de Deus. E estes aqui que eu amo de paixão. Hernani, Jairo, Batera, sempre esqueço teu nome. Ailson, você, profeta, irmão Alan do teclado. Deixa Deus te usar aí, viu, irmão Alan? Se eu subir, você sobe. Se eu descer, você desce. Amém? E a comunhão aqui vai ter que ser grande, porque ele está de costa para mim.
mas o Espírito é o mesmo, amém? Ô glória! Quero trazer a toda a igreja a saudação do pastor Messias, nosso pastor ali em Barueri, um grande profeta dessa geração. Quero fazer menção ao meu amigo, presbítero Tiago Chagas, que aqui está. Fica de pé mais uma vez, Tiago. Alguns irmãos aqui são ouvintes fiéis da voz do Eterno. Aí a irmã aqui perguntou, esse é o Tiago da rádio? Eu falei, é ele mesmo. Isso aí, querido. Obrigado. Também está aqui a irmã Sara, regente do círculo de oração, líder também do círculo de oração. Mais de 50 irmãs estão sob a responsabilidade daquela mulher, viu? É jovem, mas Deus é na vida dela. Amém? É isso aí, queridos. Quando eu olhei para essa palavra, pode tocar aí, Alan, deixa Deus te usar. Coloca um piano e um string no fundo, amém? Ô glória. Quem está feliz com Jesus, diga um amém. Quando eu olhei para o tema escolhido pelos irmãos, Filipenses capítulo 3, versículo 14, é um texto muito forte e muito impactante, principalmente porque fala sobre prosseguir. E eu confesso aos irmãos que quando eu me deparei com esse tema, obrigado. O primeiro ímpeto da minha alma foi estudar sobre a biografia de Paulo, porque Filipenses, nós estamos estudando na escola bíblica sobre isso. E falar de Filipenses, não falar da vida de Paulo, da história dele, não é falar de Filipenses. Aí eu fui estudar e descobri uma obra apócrifa, ou seja, não está na Bíblia, mas que dá a descrição de quem é Paulo na sua aparência física. Paulo era um pouco parecido comigo, irmãos. Quem crê, diga amém. A igreja ficou com um pouco menos de fé quando eu disse isso. Segundo essa obra apócrifa, esqueci de mencionar os meus amigos do Miriam. Renatinho, Xande, Doda, Cauê, todos vocês ficaram sabendo que hoje eu vinha ministrar aqui, vieram de longe, irmãos. Deus é fiel na vida deles. Vocês amam demais, viu, irmão? Ô, glória. O apóstolo Paulo parece comigo porque, segundo essa obra, vai dizer que ele tinha cerca de 1,5 metro de altura. Segundo essa mesma obra, suas pernas eram artelhadas, seus olhos uns junto aos outros, seu cabelo tenro, quase calvo, nariz um pouco grande. Essa é a descrição que a história dá para ele. Um homem tão pequeno, todavia um homem tão grande quando usado nas mãos de Deus. Quando eu falei, eu me empolguei, falei, eu vou pregar sobre Paulo, o Espírito Santo falou assim, ora. E hoje eu fiquei o dia inteiro orando, pedindo a Deus uma palavra. Aí o Senhor me fixou naquela palavra ali, ó. Prossigo. Repita comigo essa palavra, prossigo. Olha para o irmão da direita e diga assim, prossigo. Para o da esquerda, diga assim, prossigo. Eu sinto a graça de Deus neste ambiente. Aí o Espírito me levou para essa passagem que nós lemos. E é curioso, igreja, que falar de Isaac é falar de um personagem, embora conhecido, pouco citado. O único capítulo da Bíblia que vai registrar, que vai reservar um momento para falar de Isaac propriamente dito é o capítulo 26. Tudo que você ler antes e tudo que você lê depois, a história de Isaac está concatenada com outra história. Ele é uma personagem secundária. Primeiro fala-se de Abraão, conta-se a história de Abraão, em alguns momentos menciona-se Isaac. Depois fala-se sobre a história de Jacó, um grande homem, e em alguns momentos mencionam-se Isaac. Mas pouco se fala exclusivamente da história deste homem, por nome Isaac. E é no capítulo de número 26 que nós vamos ver uma história que é única e exclusiva sobre ele. Mas é uma história que Deus tem um tratar especial com a alma dele, e é isso que nós vamos estudar nessa noite. Mas eu já quero começar a pregar nessa noite e falar algo para você. Deus nessa noite quer falar um pouco sobre a tua história. Talvez você entrou aqui e a tua história é mencionada de modo secundário quando se fala de alguém que tem uma figura maior do que a tua. Talvez falando-te da tua igreja, falamos em você. Talvez falamos do teu esposo e mencionamos você no meio. Talvez falamos de uma obra muito grande e lembramos de você. Mas o Espírito Santo me disse no profundo da minha alma que hoje ele terá um particular com você. O que eu vou falar nos próximos minutos é sobre a tua vida.
Eu vou falar coisas aqui que ninguém nunca falou sobre você, mas que o Espírito Santo hoje vai sentar ao teu lado e vai dizer: abra o capítulo 26 da tua história. Eu hoje não vou falar do teu pastor porque ele é homem de Deus, mas eu vou falar de você. Eu não vou falar do teu pai que é profeta, que é apóstolo, não vou falar do teu filho que é cantor, eu não vou falar da tua família que é uma bênção. Hoje eu quero abrir o capítulo 26 da tua história. Hoje eu quero ler algo sobre a tua alma. E até o final deste culto eu tenho certeza que você estará aqui diante deste altar, recebendo uma unção que você nunca sentiu sobre a tua história. Oh, glória a Deus. O capítulo 26 vai nos narrar a história de Isaac quando ele está diante de uma seca. A terra que o seu pai fundou, a terra que ele cresceu, agora está numa seca nunca vista na história. E o ímpeto humano é de correr à procura de abrigo, correr à procura de socorro, e é isso que Isaac faz com sua família. Presbítero Tiago. Ele foge para uma cidade ou uma terra chamada Gerar. E ali, depois de um processo, a Bíblia diz que Deus começa a honrar este homem. A Bíblia diz que Deus começa a exaltar a história deste homem de tal modo que os gados dele cresciam, as ovelhas se multiplicavam, tudo que ele plantava dava. Enquanto na terra dele, a terra se rejeitava a dar o seu fruto, em Gerar, tudo que plantava, dava. Em Gerar tudo era perfeito. Em Gerar tudo que aquele homem colocava a mão dava certo. Em Gerar, os gados resistiam às intempéries do tempo, às pragas, às maldições, porque Deus era na vida daquele homem. Mas se eu tivesse a oportunidade de entrar na cidade de Gerar, pedir licença a Abimeleque e falar com este homem, e dizer assim: Isaac, tu é feliz em Gerar? Tu se sente realizado em Gerar? Ele diria: não, eu tenho tudo em Gerar, mas essa não é minha terra. Eu tenho tudo em Gerar, mas aqui eu não estou completo. Aí nós entramos no capítulo 26, quando Deus olha nos olhos de Isaac e diz assim: Isaac, vamos para o vale de Gerar. Repita: vamos para o vale de Gerar. Segura o choro, irmãos. Eu estou começando a pregar, já estou vendo alguns irmãos levando a mão aos olhos. Deus vai te levar agora para um local que está dentro da tua alma. Porque nós vemos Gerar, mas ele vê o vale de Gerar. A palavra vale está mencionada 52 vezes na Bíblia. Todo vale na Bíblia tem nome. Poderíamos citar aqui alguns nomes: Vale de Jericó, Vale de Baca, Vale do Armagedon de Megido, Vale de Gerar, Vale da sombra da morte, Vale da decisão. Todo vale tem nome. A palavra vale é traduzida de 4 palavras hebraicas: Meleque, Malaque, Gai e Nachal. As 4 palavras significam apenas uma coisa: uma figura geométrica ou uma figura geográfica. É como se fosse uma planície pequena ou grande, mas que ela é colocada numa altitude muito inferior às demais. É como se fosse uma depressão entre montes. Irmão Rafael, então um vale é um lugar baixo? Não só isso. Vale é um lugar baixo no meio de muitos lugares altos. E quando Isaac está em Gerar, Deus olha para ele e fala assim: Isaac, é tempo de você sair de Gerar e entrar no vale de Gerar. Desça um pouco mais. Entre na solidão do vale, desça quantos metros for necessário descer, porque eu quero conversar contigo aqui. Parece que eu vejo Isaac, irmão Tiago,
entrando no vale, e a primeira pergunta que ele faz é: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer no vale de Gerá, se lá em Gerá estava tudo bem? Se lá tudo o que eu queria eu tinha? Se lá tudo o que eu almejava eu tinha? Se lá eu vi homens poderosos olhar para mim e dizer: pelo amor de Deus, sai daqui porque você cresceu muito mais do que eu, pastor Graciliano. A primeira pergunta que ele faz é: Senhor, por quê? Mas quando eu li o texto, Deus me revelou uma palavra, porque o Espírito Santo fala para ele: Isaac, assenta-te no vale de Gerá. E eu já vi quando alguém chega para falar alguma coisa, Francisco chega cheio de marra, e alguém fala assim: senta. Sabe por quê? Porque esperar de pé é difícil. Quando o Senhor fala senta-te, Ele está falando é um processo, e não vai ser curto. É um processo e você tem que se assentar. Mas eu te garanto que o Deus que te mandou descer para o vale é o Deus que te tira de lá. Quando manda assentar, o negócio estreita, Tiago. Porque é como se nós fizéssemos como aquele vídeo do Samuel Mariano. Senta aí, Deus, que eu quero falar contigo. E Deus olha para ele e diz assim: não, Isaac, senta aí, porque eu quero falar contigo. Estou sentindo Deus nessa igreja. Senhor, eu estou sentado, por que tu me trouxe aqui? Aí o Espírito Santo olha para ele e responde: porque a verdade diz que a dor ensina que a felicidade não pode te mostrar. Eu te trouxe aqui para conversar contigo, Isaac. Senta. O que vês? Senhor, eu vejo um grande vale, escuro, solitário, diferente de onde eu estava. Não é só isso, Isaac, o que vês? Senhor, eu vejo poços. Aleluia. O que te garante que são poços, Isaac? Isaac, tem cara de poço, tem formato arredondado como poço, tem pedras como poço. Quer ter certeza que é poço, Isaac? Te levanta agora e vai ver com os teus próprios olhos. Parece que eu vejo Isaac se colocando de pé sobre os seus pés e caminhando nas terras do vale. E quem sabe dentro de si uma curiosidade ou uma sede, algo. Mas quando ele olha para o poço, dentro do poço não havia água. Quando ele olha para dentro do poço, havia terra. Aí o Espírito Santo falou comigo que muitos estão em Gerá, tem riqueza, estão bem, mas dentro de si os poços estão enterrados. Não há mais água. Aí o Espírito diz: eu vou te tirar daí. Eu vou tirar algumas coisas, mas eu vou te levar para um lugar de tratamento. Levante a tua mão direita e feche os teus olhos. Ainda com a mão levantada e os olhos fechados. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
alegria vem de manhã. Ele é Deus de Gerar, mas é Deus do vale. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Continua tocando bem baixinho. Deus não te tirou de Gerar para te humilhar. Deus não te tirou de Gerar para te ver sofrer. Deus, continue, Deus não te tirou de Gerar para te ver humilhado perante os teus irmãos, parentes. Deus te tirou de Gerar, porque Ele precisa nesta noite restaurar poços que existem dentro de você. Você estava em Gerar, você tinha tudo, você tinha bens, você tinha emprego, você tinha carro, você tinha estrutura, mas dentro de você havia um poço enterrado. Dentro de você havia um poço que já não jorrava mais águas. Dentro de você havia um poço que já não fluía mais do teu interior. Deus te levou para o vale de Gerar para te fazer uma pergunta: o que aconteceu contigo? Aonde foi aquela água que eu coloquei para fluir dentro da tua vida? Aonde está o teu louvor que quando abrias a tua boca, sentia como que um trovejar de águas dentro da tua alma se tremesse, te sacudisse? Para onde foi o teu louvor e para onde foi a tua adoração? Porque de repente os sedimentos da terra começaram a ser lançados dentro do poço. De repente, aleluia, os vendavais de fora sopraram para dentro do poço areia, sopraram para dentro do poço tudo o que não deveria entrar. A primeira vez você venceu, a segunda vez você tirou com as tuas próprias mãos, todavia o tempo passou e você perdeu energias para defender o teu poço, você perdeu coragem para defender o teu poço, você perdeu a força para defender o teu poço, e aos pouquinhos os teus sonhos que estavam lá dentro foram sendo enterrados. Aos pouquinhos o teu ministério que estava lá dentro começou a ser enterrado. De repente, quando você olhou, você já estava debaixo dos escombros, totalmente entulhados. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: eu vou retirar entulhos, porque tu não sobrevive sem águas do Espírito dentro da tua alma. Te calamachuribiqueira mahachurida. Te acante orebecante erebet. Te calamachi calamahachob. Andai a suricoma diricandarabash. Você não suporta viver sem isso. Você tem cara de poço, parece poço. Quem olha diz que é poço, mas dentro de você, você morreu dentro de si mesmo. A tua chamada morreu dentro de você. Alguns sonhos nessa noite estão mortos dentro de você. E você cumprimenta e diz: a paz do Senhor, meu irmão. E alguém pergunta: vai, tudo bem? Você responde como aquela mulher: vai. Mas dentro de você existem escombros. Dentro de você existe pó, existe cinza. Mas a mão do Senhor entra no capítulo 26 da sua história nessa noite. Aleluia. Eu estou vendo Deus fazer uma obra nesta noite, nesta igreja. Rios de água viva sairão de dentro de você. Para onde foi o teu louvor? Para onde foi a essência da tua adoração? O que adianta você sair de todo o peso que havia na terra para parar em Gerar e dizer: está tudo bem comigo? Eu estou bem na faculdade, eu estou bem no meu casamento, eu estou bem na igreja, dá para levar assim. Mas lá dentro de você
a tua chama se apagou. Dentro da tua alma, você não tem mais força para desejar o que desejava. Mas o Senhor nesta noite está te olhando. Eu consigo ver o teu rosto. Eu consigo ver o teu poço por fora. Mas o Deus do Vale de Gerais está te levando para dentro do poço e dizendo: olha, não foi para isso que eu te chamei. Não foi para viver assim que eu te trouxe a este lugar. Não foi para viver enterrado que eu te chamei. Não foi para viver amargurado dentro deste lugar que eu te chamei. Eu te chamei para que dentro de você flua rios de águas vivas. Enquanto eu prego, irmão Heber, eu estou sentindo Deus restaurar poços de crentes neste lugar. Deus está te fazendo lembrar de como tu eras, de como eu te usava, de como tu eras